Sabe, quando a gente olha para uma pedra qualquer ou para um punhado de areia, é difícil imaginar, mas ali existe uma história épica, de milhões de anos. E é essa jornada que a gente vai desvendar agora. Pensa só, tudo na natureza está conectado. Uma montanha imponente lá no alto começa a se desmanchar bem devagarinho. Aí vem o rio, pega esses pedacinhos e leva numa viagem longa, super longa. Lá na frente, nas planícies ou no fundo do mar, esse material se assenta e, com o tempo, vira rocha de novo. É um ciclo que nunca para. E essa é a grande pergunta, né? Como que uma coisa tão gigante e sólida como uma montanha se desfaz, viaja por aí e vira uma rocha completamente nova? Parece mágica, mas é um processo de transformação espetacular da natureza. Então, para entender essa história, a gente precisa ir lá para o comecinho de tudo. Lá no topo, onde a rocha sólida começa a ser quebrada pelas forças da natureza. É aqui que nasce o nosso protagonista, o sedimento. O primeiro passo desse processo tem um nome meio técnico, intemperismo, mas basicamente é a rocha se desmanchando. A chuva, o vento, o gelo, todos eles vão lentamente quebrando a rocha em pedaços menores, que a gente conhece como areia, ou transformando seus minerais em partículas novas, como as argilas. É um trabalho de formiguinha, lento, mas super poderoso, que cria toda a matéria-prima da nossa jornada. E aí vem o momento que tudo muda, a erosão. É o arranque. É a hora que aquela partícula que antes era parte da montanha é finalmente levada embora. A água da chuva, por exemplo, não só desgasta a rocha, mas também carrega esses detritos. Agora sim, a jornada começou para valer. E agora que nossa partícula está solta no mundo, ela precisa de um jeito de viajar, certo? Bem, a principal rodovia da natureza para isso, sem dúvida, é o rio. Então é hora de pegar uma carona que pode durar milhares de quilômetros. Mas ó, essa viagem não é um cruzeiro de luxo não, de jeito nenhum. A forma como a partícula vai ser transportada depende totalmente da energia do rio, ou seja, da velocidade e da agitação da água. São essas forças que ditam como vai ser a viagem. E aqui a gente vê os dois humores de um rio. Em cima, o fluxo laminar, que é o rio em modo zen, calmo, organizado, a água fluindo suavemente. E embaixo, o fluxo turbulento, que é o rio em modo rock and roll, caótico, cheio de redemoinhos, uma bagunça que tem uma energia absurda para carregar tudo pela frente. O fluxo laminar é aquele riozinho calmo, sabe? A água desliza devagar, quase preguiçosamente. Nesse cenário, as partículas mais pesadas, como a areia, mal conseguem sair do lugar. Ficam ali, no fundo. Agora, o fluxo turbulento, esse é o rio mostrando quem manda. É a força total da natureza em ação. Pensa num rio depois de uma tempestade, com a correnteza forte. É essa agitação toda que tem o poder de arrancar os sedimentos do fundo e levar eles para bem longe. E aqui está o pulo do gato. O tamanho da partícula define o tipo de passagem que ela vai ter. As levinhas, como argila ou silt, viajam de primeira classe, flutuando suspensas na água. Já as mais pesadas, tipo areia e cascalho, vão pelo chão mesmo, aos trancos e barrancos, pulando e rolando no fundo do rio. Vamos dar um zoom nesse movimento de pular, que tem o nome de saltação. É fascinante. A força da água levanta um grão de areia, ele dá um pulinho para frente e cai. Quando ele bate no chão, impulsiona outros grãos que também pulam. Vira um efeito dominó, uma dança constante no leito do rio. Mas essa viagem não é nada monótona. O poder do rio muda muito durante o ano. Tem a época da seca, que ele está mais calmo, e tem a época das chuvas, que ele vira um gigante furioso. E para provar isso, olha só esse gráfico do Rio Paraíba do Sul. A linha pontilhada mostra o volume de água e a cheia, a quantidade de sedimento que ele carrega. Repara só naquele pico, em janeiro de 99. A estação chuvosa chega, o volume de água dispara e a quantidade de sedimento que o rio transporta vai junto, lá para cima. É uma explosão de transporte. A relação é direta e muito clara. Choveu mais, o rio encheu, ficou mais rápido e turbulento. E o resultado? Ele vira uma verdadeira esteira rolante carregando uma quantidade enorme de material. Sabe aquela cor de barro que o rio fica depois da chuva? É exatamente isso. O rio trabalhando a todo vapor. Beleza? Então a gente já viu que os rios são os grandes caminhoneiros da geologia. Mas eles não são os únicos, não. Existem outras forças na natureza que também fazem esse trabalho de transporte.
Tem o vento, por exemplo, que é um especialista em cargas leves, como areia e poeira, e que esculpe as dunas dos desertos. Tem o gelo, na forma de geleiras, que é um verdadeiro brutamontes, arrastando tudo pela frente, não importa o tamanho. E claro, a gravidade, sempre puxando tudo para baixo, seja numa avalanche rápida ou num movimento quase imperceptível. E essa é uma parte muito legal. E quando o movimento é tão lento, mas tão lento que a gente não consegue ver acontecendo, como é que a gente sabe que ele existe? A gente vira detetive, procura as pistas que ele deixa para trás. Isso se chama rastejamento do solo. Dá uma olhada nessa imagem. É a cena de um crime geológico. A árvore com o tronco torto na base, o poste inclinado, o muro rachado. Tudo isso grita que o chão ali está se movendo, bem devagarinho, mas sem parar. Ok, depois dessa viagem toda, cheia de aventura, nossa partícula finalmente chega num lugar calmo, onde a energia do transporte diminui e ela pode, enfim, descansar. Mas será que a jornada acaba aqui? O destino final pode ser um monte de lugares diferentes. Um fundo de um lago, um delta na foz de um grande rio, uma praia, um deserto ou até as profundezas do oceano. É nesses locais que os sedimentos começam a se assentar, se acumular, camada por camada, construindo o chão do futuro. E é aqui que a mágica da transformação acontece. Primeiro, a acumulação. Camadas e mais camadas de restos de rocha, minerais e até conchas e esqueletos de seres vivos vão se depositando. Depois, com o peso de tudo que vem por cima e algumas reações químicas, esse material todo é compactado e cementado. É um processo que transforma essa pilha de sedimentos soltos em uma rocha novinha em folha. E pronto, o ciclo se fecha. Aquilo que um dia foi o topo de uma montanha, virou sedimento, viajou por um rio, e agora é uma nova rocha no fundo de uma bacia. E quem sabe, daqui a milhões de anos, com os movimentos da Terra, essa mesma rocha não vai ser empurrada para cima de novo e virar o topo de uma nova montanha? É um ciclo sem fim. Então, fica a reflexão. Da próxima vez que a gente olhar uma paisagem, seja uma montanha, um rio com água barrenta ou areia da praia, vale a pena se perguntar: que parte dessa jornada incrível a gente está vendo acontecer agora? A história das rochas está sendo escrita debaixo dos nossos pés, o tempo todo.